Mulher em Pauta. Geralmente quem abre o quadro Mulher em Pauta é a Tayla Ramos, mas hoje ela está cuidando da saúde, então infelizmente não está aqui, mas felizmente recebemos nos nossos estúdios aqui na CBN a doutora Thaís Cremasco, advogada, para falar do direito da mulher. Seja bem-vinda, boa tarde, doutora Thaís. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. A Tayla não veio, mas estou aqui para representar as mulheres. Ah, sem dúvida, a Mulher em Pauta não vai ficar sem mulher de maneira alguma. É que bom, né? E a gente vai falar sobre algo que só a mulher pode ser, mãe. Afinal de contas, vivemos essa semana aí uma tragédia no Rio de Janeiro. Ah, mas só morreu bandido. Há quem pense dessa forma. Só que todo mundo tem mãe, né? Então eu queria falar do instinto da maternidade, né? A gente vê, por exemplo, que um animal chamado irracional, se os filhotes forem atacados, a mãe vai para cima de quem for. Seja um animal maior, seja um ser humano. Então eu queria falar do instinto da maternidade, né? O que sente uma mãe. Vou até lembrar, é muito chato tocar nesse assunto com você, mas quando seus filhos sofreram uma discriminação numa escola em Valinhos, né? Como que fica o sentimento da mãe nisso, doutora Thaís? Achei muito legal o jeito que você falou, Marco, que realmente a única pessoa que pode ser mãe é a mulher, né? Então, quando a gente fala da maternidade, isso tem um peso muito grande, porque a sociedade cobra muito da mãe, né? Esquece que o papel de cuidar dos filhos é do homem, da mulher, é de toda a sociedade, é do Estado. Então é verdade que nós, mulheres e mães, somos muito cobradas e acho que isso faz parte da própria construção da sociedade, mas tem alguma coisa biológica que faz com que nós mulheres a gente se torne verdadeiras leoas quando mexem com os nossos filhos, né? Mas eu acho que essa semana foi uma semana triste para as mães, né? Uma semana pra gente lembrar que mãe às vezes é sinônimo de amor, mas também é sinônimo de culpa, é sinônimo de cobrança, e é complicado a gente pensar sobre isso, né? Claro, porque existe uma frase, inclusive, né, quando se compara comportamentos de pessoas que chorem a mãe dele, não a minha. Sim. Mas uma mãe chorar já... Eu volto no exemplo do Rio de Janeiro, né? Tinha, porque a polícia está provando com algumas identificações que eram pessoas ligadas ao crime, mas isso não diminui algumas, né? Não sei se todas, não tô generalizando, mas o sentimento de uma mãe de perder um filho, não sei se ela leva em conta o que ele estava fazendo na vida, né? Assim, não só perder um filho, mas perder um filho injustamente, Marco. Por quê? Porque o Estado não tem licença para matar. Ainda que nós estivéssemos falando de bandidos, o Estado não tem licença para matar. O Estado entrou na periferia, na favela, para cumprir mandado de prisão, ok, mas licença para matar não tinha. Então, todas essas mães, elas choram a perda dos seus filhos com a injustiça. E para uma mãe, muitas vezes pouco importa se o filho é culpado ou inocente, né? Porque a mãe tem esse dever de cuidado com o filho. Então, é muito complexo, assim, esse assunto de como as mães se ligam de forma muito profunda com os filhos. E é por causa disso que a licença maternidade no Brasil é de 120 dias para a mulher e só 5 para o homem. Porque a mulher cuida daquele filho desde o dia que ele nasceu. Então é visceral, assim, a ligação, né? Elas devem estar sofrendo demais. Aliás, 120 dias é pouco, né? Com 4 meses ter que voltar a trabalhar e aí já colocar o filho na mamadeira, na creche, não é muito pouco. Não é fácil. E num país que não dá estrutura para que essas mulheres deixem os filhos, né? Então, a mulher que deixa o filho para trabalhar depois de 4 meses, ou até quando o filho é pequeno, muitas vezes ela não tem uma estrutura de onde deixar uma escola, uma creche. E para piorar, Marco, a licença paternidade do Brasil é uma das menores do mundo. 5 dias. E por que isso é tão ruim? Porque ela acaba não dividindo o trabalho de cuidado, aquele homem não tem uma ligação com o filho, acaba sobrando muito para a mulher, e daí isso vai trazendo mais desigualdades no mercado de trabalho. O ideal, e já tem projeto de lei que versa sobre isso, é que a licença paternidade também aumentasse para que esses homens passassem a cuidar dos filhos. Lembrando que no Brasil, todos os dias, 460 crianças nascem sem o reconhecimento dos pais na certidão de nascimento. Olha que dado muito incrível para mostrar como sobra para a mulher o cuidado, né? Exatamente. Vou voltar ao Rio de Janeiro porque essa questão da mulher
que disse, aí eu tenho que citar a fonte, inclusive, dando espaço caso ele queira falar. Mas não deve estar nos ouvindo, porque não está aqui em Campinas, só que tem representantes na cidade. O ex-deputado Arthur Duval disse num podcast que as mães são culpadas pela carreira dos filhos, que elas estão chorando agora porque a culpa da morte dos filhos é delas. Foi isso? Eu estou interpretando mal o que ele disse ou foi exatamente isso, doutora Thaís? Foi exatamente isso, Marco. E a gente poderia dizer que é uma frase infeliz se a gente não conhecesse o passado e o tanto que ele tentou se explicar depois da frase. Então não é uma frase infeliz, é uma frase misógina. O objetivo dele foi atacar mulheres, culpabilizar mulheres, revitimizar mulheres, como se fosse uma responsabilidade da mãe entender para onde que o filho seguiria e totalmente ignorando que para nascer alguém precisa de um homem e de uma mulher, né? E por que a culpa fica só para a mulher? Então foi muito misógino, eu não vejo a hora de misoginia virar crime nesse país para que homem não comece a falar frases como essa, porque são frases muito violentas e que machucam demais as mulheres, ainda mais num momento de tanta dor, né? Legal aqui o que disse o nosso ouvinte. E as mães dos policiais que morreram? São mães igual as outras mães, né? Sim, com certeza, e que estão sofrendo muito. Com certeza, a maternidade, essas mães, elas também não são culpadas e nem apenas as únicas responsáveis pelo sucesso nem pelo insucesso dos filhos, né? Todas essas mães estão sofrendo, todas as pessoas a sociedade está sofrendo como um todo, mas a responsabilidade não pode ser jogada apenas nas mães, né? Acho que a gente vive numa sociedade onde todo mundo está vivendo em sociedade e todo mundo tem uma responsabilidade aí pelo que a gente cria, né? Não dá para dizer, nem a mãe do Arthur não é culpada por essa frase infeliz dele, a culpa não é dela. Não. A culpa não é dela. Com certeza não é mesmo. Deixa eu ver. Aqui o pessoal já está começando a levar para o lado da política. Aqui a gente está querendo falar da mulher. Então eu não vou nem ler algumas das frases aqui. Só que também o que a gente sabe, doutora Thaís, é que uma mãe ou um pai que perde um filho, a dor é muito maior do que o filho que perde o pai ou a mãe, que é a ordem natural da vida, infelizmente. Não existe isso? Sim, total. Eu acho que por ser uma desordem do que a gente espera, né? Então, para uma mãe é realmente muito sofrimento. E como você cuida daquela pessoa, vê a pessoa crescer, você acaba muitas vezes trazendo explicações, uma compreensão para a natureza daquele filho que às vezes saiu e desandou para um caminho que aquela mãe não concorda, né? Então, muitas vezes falar que é culpa da mãe pelo homem que ela escolheu, que ela gosta de um homem alto, moreno, que ele fez, inclusive ele fez uma fala racista, ao meu ver, né? Quando ele fala que as mulheres escolheram o moreno alto da favela, assim, ele teve uma fala racista, misógina, e eu acho que a gente precisa tentar desconstruir isso e mostrar que essas mães, elas têm o direito ao luto, elas têm o direito de sofrer, independente do filho estar sendo procurado pela polícia ou não, o Estado não tem licença para matar. Então, aqui vai minha solidariedade para todas as famílias, para todas as mães que estão sofrendo. E nós mulheres, não temos culpa pelo caminho que os nossos filhos seguem. A gente não tem essa culpa. A gente já viu na Argentina, por exemplo, durante a ditadura militar, as mães da Praça de Maio, né? Que são mulheres que se uniram em busca de informações sobre as pessoas que a ditadura da Argentina matou, né? Então, mostra um pouco da força também da mulher que é chamada em algum momento de sexo frágil, mas de frágil não tem nada, doutor? Acho que além de frágil não tem nada, a justiça é uma deusa grega, é uma mulher, né? Então, o conceito de justiça é um conceito feminino, né? Até a palavra é uma palavra feminina. Então, nós mulheres, a gente realmente não sabe lidar com injustiça e a gente está pronta para brigar quando a justiça nos atravessar. Então, acho que essas mulheres, essas mães também vão se unir para buscar a justiça em relação a entender o que aconteceu com a família dos filhos dela, de todos, né? Os policiais mortos, as pessoas da favela que foram mortas, todas essas mulheres vão sim se unir para buscar justiça. A mulher sabe fazer esse trabalho. O que pode se tirar de lição disso que aconteceu? Porque, querendo ou não,
tem que ter um coração muito peludo para não se solidarizar com a mãe chorando a morte do filho, como a gente viu. O que essas mulheres podem fazer daqui para frente, doutora Thaís? Eu acho que buscar respostas, né? Se organizar enquanto coletivo, a organização de pessoas é livre pela nossa Constituição, então se associar mesmo e buscar respostas do Poder Judiciário, né? Tentar entender se houve uma culpa do Estado, se houve um excesso, as imagens ainda estão aparecendo, a gente está tentando entender qual é essa dinâmica. É uma dinâmica peculiar, Marco, só quem é policial sabe o que é fazer esse enfrentamento, então toda a minha solidariedade também para as mães desses policiais, para as famílias desses policiais, todo mundo, ninguém está ganhando dentro dessa tragédia que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Entender que aqui ninguém está feliz, ninguém tem nada a comemorar e essas mães precisam se unir para buscar justiça, né, e entender e responsabilizar caso tenha existido um excesso. Eu pessoalmente acho que existiu, né? Se existiu, se ficar comprovado que houve um excesso do Estado brasileiro, do Estado, dos governadores, das pessoas envolvidas, buscar responsabilidade, podem buscar inclusive indenização por danos morais em decorrência dessa violência, né? Agora, para a gente fechar, doutora Thaís, o pai, ele sofre de uma maneira diferente da mãe? Dá pra gente fazer esse paralelo? É claro que a senhora não é pai, nem eu tô te chamando de senhora, é mais nova que eu. Você não é pai, eu também não sou, infelizmente não tenho filhos, mas ele consegue ter menos elo do que a mãe, vamos dizer assim? Marco, eu afirmo que sim, mas por um motivo que eu acho que eu vou surpreender. Não é um motivo biológico, é um motivo social. Eu acho que socialmente a mulher é tão responsabilizada pelos serviços domésticos, como eu falei, 460 homens por dia não assumem o filho nem na certidão. Se a gente for falar do abandono paterno, do cara que não cuida, que só pega a cada 15 dias para dar uma voltinha, então a mulher ela acaba, por conta dessa cobrança social, todo mundo pergunta para a mulher, com quem seu filho ficou? Numa entrevista de emprego, você tem filho? Ninguém pergunta pro homem, né? É verdade. Então, socialmente, a mulher é mais cobrada que o homem. Então, isso faz com que o elo, de fato, seja maior. Não por uma questão biológica, como eu falei, mas por uma questão social e cultural mesmo. Bom, e claro que a gente volta lá no começo também para encerrar. O que o filho escolhe ou a filha escolhe, a culpa não é da mãe, isso já foi dito. Não dá pra gente pensar também que o comportamento de um adolescente, dependendo de onde ele cresce, de como ele cresce, que a mãe buscando o melhor para ele entenda que seja o melhor para ele. Com certeza, e é muito importante, que tem uma coisa muito pesada nessa fala, é que é ignorar que essas mulheres descem das favelas e vão pro asfalto para cuidar de filhos de outras pessoas. Exato. 96% do trabalho doméstico é feito por mulheres. Então essas mulheres da periferia são as mulheres que vão cuidar dos filhos da elite. E que muitas vezes não podem estar com os filhos delas. Se você for pegar uma jornada de 10 horas de trabalho, mais 4, 5 horas no ônibus, essa mulher chega em casa para dormir. Então muitas vezes ela não acompanhou de perto o desenvolvimento e a educação do filho, não teve o apoio do Estado, não teve o apoio da família, então essas mulheres também são vítimas do descaso do Estado brasileiro e também do descaso da sociedade que cobra as mães por uma missão impossível, né, que é trabalhar 10 horas por dia e ter que cuidar de casa. Teve muito ouvinte que não entendeu que a gente está falando aqui do sofrimento das mães, mas já está levando para outro lado. Mas não vale a pena trazer essa discussão aqui, porque a gente não veio discutir política, a gente veio falar de maternidade. Certo, doutora Thaís Cremasco? Tá certo. Deixem as sugestões, quem sabe numa próxima pauta a gente conversa sobre política dentro da questão da mulher e a gente está aberto para conversar também. É isso, mas é que vira uma guerra de narrativas aqui que não vale a pena entrar nela, com todo respeito à opinião de todos, mas aí porque todo mundo tem direito à opinião, é muito bem-vindo, mas às vezes chega de uma maneira um pouco agressiva. Daí não pode, né? Sim, não estão agredindo a doutora Thaís, mas sim a maneira de são mães de bandido, deixa isso pra lá. Então... É importante o que você falou, Marcos, sei que a gente tá com pouco tempo, mas a liberdade de expressão, ela tem um limite no discurso do ódio. Quando a gente fala são mãe de bandido, a vida dele não importa, isso é discurso do ódio e é crime. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a criminalização das nossas opiniões. Opinião todo mundo pode dar, mas comemorar a morte é crime no Brasil.
Olha, apareceu até um hater aqui. Meu Deus do céu. Doutora Thaís Cremasco, advogada, falando do direito da mulher, falando de maternidade. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Vai dar polêmica mesmo, mas desde que fique nas mensagens aqui com educação, a gente traz o assunto e quem sabe fala numa próxima vez. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Vamos para o intervalo, 3h55. CBN. Agosto é o mês mais